O inimigo das nossas almas sempre tenta fazer com que as distrações venham às nossas vidas através de questionamentos ao que diz a palavra de Deus, fazendo com que você duvide de Deus, mas é importante lembrar que você já tem um destino que foi definido pelo Senhor. Você foi chamado para vencer. A Bíblia diz que fomos predestinados em amor para o louvor da glória de Deus e que o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Logo, o nosso destino é o destino de um vencedor. Você foi chamado para vencer. E ainda que os ventos estejam contrários, ainda que haja questionamentos, ainda que haja poeiras no ar, o nosso final é a vitória e essas adversidades cooperarão para a nossa vitória, porque diz a palavra de Deus lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nas horas de aperto, mais do que em qualquer outra, nós precisamos estar firmes na palavra de Deus e convencidos da verdade. Como redimidos de Deus, nós somos colocados por Ele em uma posição de absoluta vitória, porque a Bíblia diz que Deus sempre nos conduz em triunfo. Então, diante desta verdade, não há o que temer. Às vezes, você vai ao médico e ele diz que a medicina já esgotou todos os recursos e que se não for Deus ali socorrer, ele não poderá fazer nada. Em outros momentos, você fica diante de um advogado que ele diz que a causa está perdida, a menos que haja uma intervenção de Deus. Em outras ocasiões, você recorre a um psicólogo ou a um psicanalista por causa de um drama emocional e ele diz que fez a sua parte e que agora tem que ser Deus. São nesses momentos em que você é apertado contra a parede e diz: ou Deus faz ou ninguém pode fazer, que Deus age. A Bíblia nos diz, lá no segundo livro dos Reis, que houve uma situação de fome muito grave ocorrida na cidade de Samaria, nos tempos do profeta Eliseu, e que o drama era tão grande que as pessoas estavam comprando, olha bem, cabeça de jumento e esterco de pombas para se alimentarem, e que havia até canibalismo devido à escassez de alimentos. E em nossos dias não é diferente. Quantas pessoas hoje descem ao patamar mais baixo da vida ao se entregarem ao alcoolismo, ao fumo, à droga, aos medicamentos cujos efeitos colaterais são terríveis, e à prostituição? Muita gente, às vezes até irmãos em Cristo, veem esses males que estão acometendo a humanidade e pensam que foi Deus o causador, que foi por causa da palavra, que foi por causa da igreja. Desconhecem que é o inimigo das nossas almas quem lança essas narrativas através de dardos inflamados nas mentes das pessoas, que fazem com que os que ainda não conhecem o nosso Deus perguntem: onde está o seu Deus? Foi Ele quem lhe deu esse acidente, foi Ele quem permitiu que você perdesse o seu emprego, foi Ele quem lhe deu essa enfermidade. Mas nos versos 1 e 2 do capítulo 7 do livro dos Reis, citado, assim está escrito: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Observe que antes tudo era contrário: canibalismo, cabeças de jumentos, esterco de pombas,
miséria, desgraça. Aí chega o profeta e diz: Deus pode mudar tudo. E quando ele promete, ele cumpre. Quando Deus manda o profeta falar, é porque vai acontecer. O capitão do rei, além de não crer no que Deus falara através do seu profeta, escarneceu, fez piada com a profecia, desdenhou do que Deus falara pela boca de Eliseu e recebeu o resultado da sua incredulidade, do seu escárnio e da sua falta de temor. Ele disse que mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, isso não iria acontecer. E o Senhor disse que ele iria ver com os seus olhos, porém não iria comer, não iria usufruir. Não deixe que as distrações que vêm através dos que duvidam da palavra de Deus, daqueles que escarnecem da palavra profética, dos que riem e debocham da sua fé, lhe afastem do alvo e lhe impeçam de ver os milagres de Deus chegarem à sua vida. Assim como aquele capitão, esses apenas vão ver com os olhos, porém não vão receber nada. Pode haver fome, desespero, angústia e morte, mas quando se crê que Deus pode fazer o milagre, então Ele muda a situação. Ele faz a miséria se transformar em abundância, Ele faz a tristeza se transformar em alegria e Ele faz o choro se transformar em riso. Ele faz a doença se transformar em saúde. Não duvide, pode ser que hoje o seu dia seja de escuridão, mas amanhã será como Deus diz em sua palavra: a luz resplandecerá. Não deixe que as distrações lhe afastem do alvo, e se essa reflexão bíblica trouxe paz ao seu coração, exerça a sua função de embaixador do reino e a compartilhe com as pessoas do seu relacionamento e tenha uma inigualável semana com muitos motivos de risos. Graça e paz.